né? É do Sérgio Cruz que está aqui com a gente hoje. E Sérgio, como já foi dito, né? A gente disse aqui que você já foi deputado estadual 3 vezes. Isso faz um pouco mais de 30 anos. Inclusive, um dos mandatos aconteceu no estado de Mato Grosso Uno. A gente pode dizer assim, agora você deseja ser novamente um deputado. Como é que renasceu essa vontade? Como é que reacendeu, inclusive, esse desejo pela política já há tanto tempo afastado aí como parlamentar? Bom, eu vou apenas corrigir aí um dado biográfico aí. Certo. Um dado curricular. Eu fui deputado estadual 2 vezes e deputado federal 1 vez. E qual delas no Mato Grosso Uno? Mato Grosso foi a primeiro mandato de deputado estadual em Mato Grosso, depois o primeiro mandato de deputado estadual na Constituinte de Mato Grosso do Sul e depois uma gratificação deputado federal. Olha só que bacana. Então comenta com a gente como é que renasceu essa vontade de voltar para a política. Bom, em verdade eu nunca tive afastado da política, né? Que eu sou comentarista político e, quer dizer, a minha função é de comentarista político. Eu fui deputado, estou querendo voltar a ser deputado, mas em verdade eu sou um comentarista político. Então eu sou um homem extremamente envolvido, né? E com a política não militante, mas né, sempre política. Então, essa grande crise brasileira que assolou o país a partir de 2010 me fez refletir, né, e voltar a tentar. Eu entendo que a política tem que ser renovada, mas renovada com jovens e renovadas com pessoas da terceira idade, para dar uma mistura, né? Uma mistureba. Sérgio, eu não quero ser indelicada contigo, mas... Tenho 75 anos. Quantos? Dia 6 de agosto completo 75. Eu pensei que era 30 e poucos. Não. E a gente tem poucos representantes da terceira idade, assim, que lutem pelos direitos das pessoas mais idosas, das pessoas idosas. Pois é, um dos focos da minha pretensão é exatamente defender a terceira idade, que quem só consegue defender e entender o velho, quem é velho, né? Porque o jovem tem sempre aquela visão muito paternalista, né? O velho e tal, e até discriminatória. E eu sou idoso, sou velho, então eu sei exatamente tudo aquilo que o idoso precisa do serviço público. Então é um dos focos da minha pretensão, exatamente a defesa da criança, né? E do idoso, que são coisas mais ou menos parecidas. E o bacana, até saindo um pouco do roteiro que a gente tinha aqui para sua entrevista, é que eu acompanho o trabalho do senhor já tem bastante tempo, né? Desde que eu era acadêmica, digamos assim, e sempre ali muito envolvido com as discussões da política, né? Muita coisa mudou no Brasil desde que Mato Grosso Uno virou o estado de Mato Grosso do Sul, eles viraram Mato Grosso do Sul. E eu queria saber, na compreensão do senhor, o que por exemplo, poderia ter dado mais certo, de repente, o que deu errado aqui pro nosso estado? Bom, faltou para Mato Grosso do Sul tradição política, né? Tentou-se fazer um estado sem abominando a política. Você não faz nada hoje se não tiver política no meio, né? O cuiabano, ele se uniu, quando dividiu o estado, ele se uniu. Foi uma união suprapartidária para defender os interesses de Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, ao contrário, né? A classe política se desentendeu e terminou entregando tudo para Mato Grosso. O recurso que vinha para Mato Grosso do Sul terminou indo para Mato Grosso. Nós tivemos que construir Mato Grosso do Sul com recursos próprios. Daí o endividamento, né, do estado. Hoje um dos estados mais endividados. Esse endividamento começou exatamente na construção do estado. Eu me lembro quando o doutor Wilson Barbosa Martins assumiu o governo, em 1983, ele conseguiu um empréstimo de 200 milhões de dólares, né? É bastante dinheiro. E para implantar obras federais, quando na verdade o dinheiro deveria ser para obras estaduais. Então ele fez cortesia com o chapéu dos outros. Terminou pavimentando a rodovia entre Três Lagoas e Campo Grande e outras obras importantes para o estado, mas que não era a responsabilidade do estado. Aí endividou o estado totalmente endividado, e a classe política nunca se entendeu, né, para fazer em benefício de Mato Grosso do Sul. Então nós herdamos a nossa herança na divisão foi a pior, foi a classe política. Ficamos com o pior que existia de classe política. E a cultura, né? Essa cultura política que a gente observa hoje aqui no Brasil. Aqui ainda há um comportamento altamente provinciano com relação à classe política, né? A gente nunca
o sul mato-grossense nunca foi muito afeito à classe política, até porque havia uma subordinação muito grande a Cuiabá. Então a gente abominava a classe política e não perdeu essa cultura, infelizmente. Desejando um bom dia também pro Marcelo. Sabe o que ele disse? Vai pau na mula, boa sorte. Altos jargões, né? Muitos jargões já caíram no gosto aí de toda a população sul-mato-grossense que acompanham a sua carreira aí no jornalismo, no radialismo. Pois é, o primeiro e o mais tradicional, a marca registrada é o pau na mula, né? O pau na mula. Eu usava no rádio, em meus programas, fé em Deus e pau na mula. Hoje eu uso falei e tá falado. Olha só que bacana. Temos mais uma pergunta aqui, né? Sérgio, esse ano tem uma série de renovações nas eleições, né? Tem o tempo reduzido de campanha, a vaquinha virtual e a presença nas redes sociais. Na sua opinião, até que ponto esses fatores novos podem ser benéficos ou até prejudicar uma candidatura? Olha, eu vou ter essa experiência agora, porque eu sempre fiz campanha na sola do sapato, né? E no meu tempo havia os comícios. Eu inaugurei aqui em Campo Grande o mini comício, né? Que era o comício feito no caixote, nas esquinas, no horário comercial e tal. E os grandes comícios. Hoje não tem mais o grande comício, que foi proibido o chamado showmício, né? Que o grande comício geralmente tinha uma atração artística para atrair o eleitor. E o mini comício, se eu botar um caixão na esquina, o pessoal chuta o caixão, né? Então, hoje, é claro, tem todas essas experiências tecnológicas modernas que a gente vai ter que se adaptar. Eu já tenho uma certa experiência porque já mexo com rede social desde que começou, por exemplo, o Twitter. Eu fui no rádio, talvez a primeira experiência da utilização do Twitter, né? Do Facebook, etc. Então, eu não tenho muita dificuldade. Também não sei, não consigo aferir, não consigo medir a capacidade, né, dessas novas mídias na relação político-partidária. Não sei até que ponto aqui no Brasil isso vai influenciar. Nos Estados Unidos, o Obama ganhou a eleição em cima, utilizando bem a rede social. O Trump ganhou a eleição utilizando mal a rede social, quer dizer, então de repente a gente acerta, né? Utilizando bem, utilizando mal. A minha grande expectativa é exatamente a rede social, sobretudo o Facebook e o WhatsApp, né? Que são duas, aliás, tenham feito essa pré-campanha exatamente em cima dessas mídias, onde eu estabeleço contatos, né? Muito mais rápido com as pessoas. Agora eu confio muito na política tradicional, nessa de visitar, dessa de cumprimentar as pessoas, dessa de ir pedir o voto, né? Nessa que eu estou apostando ainda mais uma vez nesta eleição. Mas é claro, não desprezo nunca as inovações tecnológicas. Eu acho que todas elas podem ser colocadas a serviço da boa política. E em relação à questão também das eleições de 2018, os escândalos, né, de corrupção unidos a essa figura do político ainda é mal vista, né, pelo povo, né? Sempre foi mal vista, mas agora de uma forma mais intensa. Você acha que a consequência mais recorrente que se vê é uma aversão ao voto? As pessoas estão começando a querer ter essa aversão ao voto e essa abstenção tem sido essa preferência? Você acha que isso é ruim para o Brasil? A gravidade disso é que formadores de opinião estão hoje formando grupos, né, contra o voto. Grupos pela abstenção. Isso eu acho gravíssimo, sobretudo para a democracia e sobretudo partindo de formadores de opinião, porque hoje ainda o eleitor mais consciente de que vai votar tal, ainda é eleitor que não é formador de opinião, é a massa, né? A massa que ainda você consegue tirar 40%, 50% que está disposta a sufragar o voto. O resto você nota que é uma grande dificuldade. Eu tenho encontrado muita dificuldade nessa pré-campanha exatamente em motivar esse eleitor formador de opinião, esse eleitor chamado mais esclarecido, né, em votar. O papel dos candidatos e dos partidos nessa eleição vai ser muito mais útil para a democracia se os partidos se envolverem exatamente na motivação do voto, né, mostrar principalmente aos formadores de opinião a importância do voto para a democracia, porque infelizmente há no Brasil um grande movimento contra a democracia, e isso é gravíssimo. Sérgio, agora entra a figura do comentarista político, do analista. Essa guerra ideológica entre esquerda e direita que a gente vê, principalmente entre esquerda e direita nas redes sociais, nas discussões verbais mesmo, até que ponto isso é prejudicial para a política brasileira? Olha, eu acho o seguinte,
você constrói uma política, o poder, né, e uma política de governo em cima das propostas de esquerda e de direita. Eu chamo de neocentrismo, né? Então, todo governo bem sucedido, ele o faz em cima das propostas de esquerda e das propostas de direita, deixando de forma o radicalismo, né? Nós temos, por exemplo, no Brasil, e aconteceu no governo do Fernando Henrique e no governo do Lula, né? O aproveitamento dessas duas tendências. A direita forneceu a estabilidade econômica, né? Que é a questão do Estado mínimo, depois o Estado possível, e a esquerda, as políticas sociais. Então, você constrói um governo sem radicalismo, de preferência sem populismo, com políticas de esquerda e de direita, porque a esquerda e a direita é que constrói o centro, né? O grande centrão que termina gerindo os destinos. Não existe democracia sem esquerda e sem direita, ela é extremamente natural. Aliás, não existe democracia, não existe ditadura também, né? Porque tem a ditadura do proletariado, que é a ditadura de esquerda, e tem a ditadura do capitalismo, que é a ditadura de direita. E a gente está vivendo agora também um cenário muito curioso, que é a politização da justiça. E tá entrando assim com uma força muito grande e tomando conta da opinião dos brasileiros. Tem essa também até porque quando você fala politização da justiça, você se refere naturalmente ao Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição política, entendeu? É política por natureza. Até os membros do Supremo Tribunal são indicados pelo Poder Executivo, né? São indicados e nomeados pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Quer dizer, é uma instituição bem política. Então, ela não foge muito das suas características. Isso não é que está havendo a politização, é que é uma instituição política. Não só no Brasil, como em qualquer parte do mundo. Você pega dos Estados Unidos agora, está vagando um lugar aí de ministro do Supremo Tribunal, da Suprema Corte Americana, que a Suprema Corte é do tamanho dessa nossa aqui, são 11 membros e tem 5 da esquerda, 5 da direita e uma de centro, e está vagando exatamente a do centro, e que o Trump naturalmente vai colocar um conservador de direita. Então a Suprema Corte preocupa, né? Porque eu entendo que a justiça deveria ser um órgão técnico, né? Para julgar de acordo com os autos, como faz na primeira instância e até na segunda instância, mas infelizmente a justiça de terceira e quarta instância são órgãos políticos, né? Cujos membros são nomeados pelos políticos, atendendo naturalmente o interesse dos políticos. Nem sempre dá certo, né? Nem sempre dá certo.